José, também é um tipo Cristo. Assim como ele foi desprezado pelos irmãos e perseguido pelos irmãos, assim também foi Jesus. E ele foi separado para ser salvador do povo. Por ele veio a salvação do povo de Israel. Assim também é Cristo. Entendeu? E tem também pessoas que são tipologias do mal. Por exemplo, Faraó, ele é uma tipologia de Satanás. Existem pessoas que foram na terra, que eles são tipologias também. Hitler, por exemplo, ele é uma tipologia do anticristo, que virá. No Deuteronômio 8:10 assim: quando pois tiveres comido e fores farto, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra em que Ele te deu. Quem já provou isso aqui? Quem já sentiu a bênção de Deus na sua casa? Você comeu onde há fartura? Glória a Deus. Ou ao contrário de fartura, é escassez. Quem tem fartura é quando você está dentro de casa. Aí você fala assim: o que eu vou comer? Pô, tem queijo, tem presunto, né? Tem ricota. Poxa, triste, hein? Tem frango, tem peru, tem... Sei, eu estou meio enjoado hoje, não sei se é o que eu como. Tem tanta coisa para você escolher. Pior que eu tem dia só assim. Não é assim? Tem tanta coisa para você... A sua geladeira tem tanta coisa para você escolher, que você fica meio assim, triste. Você fica assim, desanimado. Não sei o que eu como, sabe? Não sei se eu como caviar, se eu como camarão, se eu como a picanha, se eu como... Deus. Chuleta. É churrasco hoje, o que a gente vai comer, amor? Tropeiro? Fala aí. Difícil, mano, quando você não tem escolha. O que você vai comer? Tem escolha? Eu tenho arroz, irmão. Isso aí acabou. Entendeu? Então, essa fartura, isso é uma bênção de Deus. Às vezes a pessoa, ela compara a vida dela com a vida de outra pessoa e ela acha que é abençoada. Você tem que comparar a sua vida com você mesmo. Entendeu? Por exemplo, eu estou num nível de satisfação com Deus e com a minha vida de prosperidade, que eu estou muito feliz. Por quê? Eu conquistei coisas, bens que eu queria ter, e estou chegando no nível de abençoar, sim, poder ver a minha esposa também ser abençoada. Que às vezes o marido, ele entra numa posição de prosperidade, mas às vezes ele não consegue atender a expectativa da esposa, né? Mas imagine, por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil do exemplo. Às vezes com muita dificuldade o cara vai conseguir comprar um carro. Com muita dificuldade, vai comprar um carro para ele. Mas a família só tem um carro, né? Agora você imagina o nível de prosperidade que Deus te coloca, aonde você compra um carro, na verdade compra um carro para a esposa. Sua esposa está andando de carro, pessoal, Marcelo, isso aí? Lá é para a sua cabeça. Eu quero outro, pastor, em nome de Jesus, mas para ele dirigir. É. Mas eu quero outro, em nome de Jesus. Já pensou, Marcelo, você está na garagem assim, pô, a gente vai de quê hoje? Vai de Hilux? Vai de Azera? Vai de quê? Mustang. De Corolla? Não sei. Ô vida, né? Escolhendo aqui, a gente não sabe para onde vai. Então, vocês estão rindo aí, mas é sério, é isso que Deus quer para vocês. É o menos que Deus quer para vocês. Irmão, aqui, ó, contramão é você ser pobre. Sabia disso? Pastor, então quer dizer que eu estou errado? Claro, se você está vivendo uma vida de pobreza, está errado. Isso não é o que Deus sonhou para você. Oi? Tem como alguém glorificar a vida de Deus na pobreza? Tem, irmão? Não tem como. Então olha
aqui, ó. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra em que te deu. Guarda-te para que te não se esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos, não é sugestão. Os seus juízos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, para que porventura, havendo comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, é boa casa, boas casas, não é barraco não, irmão. Barraco é momentâneo, é boas casas, é o que Deus sonhou para você. Glória a Deus. Entendeu? É que você tenha mais de uma. Se a gente for ler aqui os livros de Deuteronômio, as promessas de Deus aqui, você vai ver assim, que Deus quer que você esteja por cima e não por baixo, que Deus quer que você empreste a outras pessoas e não tome emprestado. Quem já chegou nesse livro de estar emprestando dinheiro? Hã? Ah, pastor, eu estou no nível de ir lá pegar o dinheiro do banco emprestado. Também não é ruim não, tá? Porque se você está pegando emprestado, é porque tem crédito. Ruim o cara que quer pegar e consegue. Bate você. Mas olha o que Deus falou. Emprestarão a muitos e não pegará emprestado. É o que Deus quer para nós. Só você por cabeça e não por cauda. Ou seja, Deus quer te colocar você por cima. Deus quer te exaltar. Aí você fala, poxa Senhor, maravilha, glória a Deus. Mas peraí. Presta atenção. Essas coisas fazem as pessoas terem raiva de você. Fazer o quê? Essas bênçãos de Deus te colocar por cima, de Deus te exaltar, fazem pessoas terem raiva de você. Vão te perseguir, vão te odiar. Você está preparado para isso? Se você é uma pessoa que se importa com a opinião dos outros, você vai ficar chateado. Você vai assim, eu moro nessa rua. Fulano não pode falar comigo. Fulano agora só porque eu troquei de carro. Aí eu falo assim, você pegou a senha, querido? Querido, você pegou a senha? Senha? Para que senha? Entra na fila. Se você não gosta de mim, entra na fila. É muito, isso não é pouco não. Eu tenho um texto dos anjos que caíram, que já me odeia. Se você também quer entrar na fila, pega a senha. Ou seja, eu não estou me preocupando com a opinião dos outros. Oi? É verdade, ele só vai se encantar. Ué. E a gente só vai chamando, só se opinião. Agora, se você é uma pessoa que se importa com a opinião dos outros, você vai ficar chateado. Você vai estar em depressão. Irmão, é perseguição mesmo. Você vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz para esse povo ter ódio de mim? Aí você fala assim, não é porque você fez algo, é porque eu te dei algo. É verdade. É capaz de você tocar no coração de você e precisar ir lá bater na sua porta. Você sabe por que quando a pessoa prospera, em alguns casos ela tem que mudar do bairro? Parece até soberba, né? Fulano, enquanto estava pobre, morava com a gente. Conseguiu uma coisinha, agora mudou, foi morar na Praia da Costa. Foi morar lá na beira do mar. Sabe por quê? Não é porque ela foi para lá, porque lá é melhor do que aqui. Na verdade, o sonho da pessoa é ficar ali. Só que ela não consegue ficar ali mais por causa da perseguição das pessoas. Exatamente. Vou contar um negócio para vocês aqui, sem entender o que eu estou falando. Você vê vídeo. Ó, o empresário, ele prosperou muito com o trabalho dele, ele veio de baixo. Só que o lugar que ele morava tinha que se pagar
pedágio pro crime. Já viu aquela história? O cara tem que pagar uma taxazinha para ninguém mexer com ele? Então todo mês o crime passava ali e falava assim, ó, temos uma contribuição aqui para ninguém mexer com o seu comércio. Né? E o cara pagava. Todo mês ele pagava ali uma mensalidadezinha ali. Vou colocar aqui R$500, tá bom? Todo mês R$500 para ter paz, para ninguém mexer com ele, ele vendeu o produto dele normal, um empresário. Esse empresário cresceu, prosperou. E naturalmente, quando você prospera, a gente tem sonhos, objetivos. O sonho dele era ter um carro bom. E ele resolveu comprar esse carro. Comprou uma Mercedes. O erro dele foi ter pegado essa Mercedes e ter ido trabalhar com ela. Porque no bairro onde ele tinha o negócio, as pessoas não estavam preparadas para ver a prosperidade dele. E aí ele foi, a quantidade olhou e falou assim, esse cara prosperou muito. Chegaram lá, bateram na porta, vem pegar a contribuição nossa aí. Ele veio, esperou, né? Então nós resolvemos aumentar a taxa aí. 10 vezes o valor. Olha só, gente. Satanás usa isso. Aí, mas tem condição? Está andando de máquina nova aí. E aí sabe o que ele teve que fazer? Que foi perseguido. Teve que. A distância da casa dele do serviço para a casa dele era 20 minutos de carro. Às vezes ele tinha que ficar 2 horas rodando no carro para ir embora, para poder ir embora, senão os caras seguindo ele. Ele teve que vender o carro para ter paz. Por que tem pessoa que ela sai do bairro porque prosperou? Não é porque ela é soberba, é porque às vezes aquele local não está preparado para receber, para conviver com a sua prosperidade. Aí se esse camarada, por exemplo, vai para um bairro mais novo, aquele carro que ele tem, para quem lá está vivendo, que está vivendo, Tanto faz. acostumado. O cara comprou um carro de 300 mil, lá tem gente que anda de 1 milhão. Ele vai passar despercebido. Realmente. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso aí, que as bênçãos de Deus elas são muito boas, mas elas trazem consigo muita perseguição. Se tiverem, aí, para que porventura havendo comidos, estando farto, e havendo edificado boas casas, no 12, bota o dedinho para não perder. E habitando-as, se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, está percebendo aqui? Que à medida com que a bênção vai chegando, ela vai só aumentando, edificando boa casa, aumentando as tuas vacas, as tuas ovelhas, propriedades, né? Acrescentar a prata, o ouro, o dinheiro e multiplicar tudo quanto tens. Depois que tudo isso acontecer, toma cuidado, o Senhor está falando. Toma cuidado para quando eu começar a encher tua vida de bênção e de prosperidade, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. São momentos que você passa aonde Deus ele te provou. Chega um momento onde Deus te abençoa. E é justamente nesse momento onde muitas pessoas elas estão tão acostumadas com a bênção de Deus que esquecem o dono da bênção. Aí começa a dizer que não mais tem tempo para Deus, porque estão tão envolvidos curtindo o presente que esquece de quem deu o presente. Então, irmão, toma muito cuidado. Irmão, fulano, você está onde? Pastor, hoje eu não vou não. Você está aqui no sítio, está longe. Vamos curtir, vamos viajando, viu, pastor? Ora para nós. O senhor olha assim, como é que é?
Hã? Ora não, pastor, deixa que eu vou visitar ele. Deus sabe, irmão. Ora não, que eu vou lá buscar meu filho. Está vendo aqui? Toma, ó, Deus advertiu, toma cuidado, para quando essas coisas começarem a acontecer na sua vida, você não se esqueça do Senhor, teu Deus. Irmãos, muitos que caem nessa hora. Porque, engraçado, né? Era o momento que ele está mais alegre agora. Porque quando não tinha carro, vinha de ônibus, vinha de carona. Agora Deus deu o carro para ele vir, não há funcionário, ele fala que não vem. Poxa! Né? Não tinha. Irmão, meu pastor falava bem assim: tem uns camaradas que não dá para entender os caras. Quando ganhava R$1.000, tinha que ofertar e dizimar R$100. Eles chegavam aqui com tanta vergonha e colocavam nos ofilados. Que era só R$100. Ele falou assim: ô pastor, eu tenho vergonha, eu queria doar mais. Aí Deus abençoa o camarada, ele começa a ganhar 10.000. Aí ele já está preocupado: o que o pastor está fazendo com os 1.000 de dízimo? Pastor, não dei ainda, porque eu estou preocupado. Eu não entendi, quando era 100 você não se preocupava. Por que agora que ele não está se preocupando? Isso acontece, irmão. Eu parei de dizimar, sabe por quê, irmãos? Não, peraí, parei de dizimar, que é R$1.000, né? Eu sei lá o que o pastor está fazendo. Mas quando era 100, não perguntava. Quando era R$2, ele não perguntava. Porque deveria falar assim: pastor, é o seguinte, estou dando aqui os R$12, mas eu quero saber que, irmão, Deus não nos chamou a gente para isso. Deus não nos chamou para isso. Aquele que Deus chamou, que faça isso. Deus chamou para tomar conta do dinheiro da igreja? Se Deus chamou, você vai prestar conta. Porque tem pessoa que Deus chamou para isso e tem aqueles que Deus deu para abençoar a igreja. Então tem muito disso. Não pode acontecer isso aí. Não deixe o seu coração se ensoberbecer. É o que eu sempre falo. Você tem que sentir vergonha do que está entregando. Se aquilo que você entrega você acha que é muito, Deus nunca pode te dar mais. Nós fazíamos uma dinâmica antigamente, perguntava assim: quem quer dizimar 10.000? Aí você via que alguns irmãos levantavam o dedo bem tímido, né? Ele não entendeu ainda a jogada. Eu levantava a mão. Porque veja bem, se eu levanto a mão porque eu quero dizimar 10.000, quanto eu ganhei? 100.000. Mas ele está tão acostumado a ganhar 1.000 que quando falava assim: eu vou ter que dar 10, estou conseguindo dar 100, como é que eu vou dar 10.000? Entendeu? Ele não consegue ver o valor, ele vem metido. Ele vem metido, ele olha assim, dá 10.000, eu estou conseguindo dar 100 reais, como é que eu vou dar 10.000? Mas realmente, se ele não consegue dar 100, se ele ganhar 10.000, se ele ganhar 100.000, não vai conseguir dar 10 também não. Não se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te guiou por aqueles terrível deserto, de serpente ardente, de escorpião e de secura, em que não havia água, e tirou para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder. Isso aí, não diga no teu coração. Ou seja, e não digas no teu coração. Aqui está dizendo, tá? É para dizer. Não, e não digas. A intenção é que você não faça
para que o Senhor te humilhou, o Senhor te fez passar fome, para que você não diga no teu coração que foi a tua mão e a tua força que te fez conquistar essas coisas. E é muito comum isso acontecer. Fulano, por que você chegou ontem? Qual o segredo, irmão, que você conseguiu? Muito esforço, muito jejum, oração, muita fidelidade. Uma vez eu falei aqui para os irmãos, um irmão que era da igreja, né, fazia parte do ministério. Ele via a igreja crescendo e falava assim: isso aqui é a graça de Deus, que nós não fizemos nada para esse aqui ficar desse jeito. Porque lá quando nós abrimos aqui, dava muita gente. Eu falei assim: vai chegar um momento onde a gente vai ter que jejuar até, se for necessário, para que Deus envie as almas. Né? Lugar para onde? E logo quando a gente começou, irmão, a gente não fez nenhum esforço, é Deus enviado. Aí eu falei para o irmão, ele falou assim: não fala isso, pastor. Se o senhor falar um negócio desse, aí os irmãos não vão pegar filho. Mas é a graça de Deus. Isso não é nós, não, irmão. Reconheça que isso não é esforço nosso. Nós não pagamos esse preço não para desse jeito, não. Eu falei com ele. O que Deus está querendo dizer? Que ainda que você se esforce, ainda que você lute, ainda que você faça a sua parte, você tem que sempre reconhecer que foi Deus que te deu a vitória. Porque se você entender isso, você vai comparar a sua vida e vai olhar que tem pessoas que estão fazendo muito mais força que você e não estão colhendo o que você está colhendo. Exatamente. Então ela fala assim: rapaz, é coisa de Deus mesmo, hein? Tem gente aí fazendo muito mais força, muito mais capaz do que eu e não consegue chegar nesse nível que eu estou chegando. Que é Deus. Aí é a bênção de Deus. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E você não diga no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço te permite poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conselho, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante Ele, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Moisés deu uma palavra dura para Israel, que se ele se esquecesse do Senhor, se curvasse diante de outros deuses. Irmão, isso para nós aqui talvez é um pouco difícil. Para quem é cristão, dificilmente um cristão ele é idólatra, nesse nível de pedir alguma coisa para outro Deus. O máximo que o cristão consegue fazer é realmente ele se desviar dos mandamentos do Senhor, é ele pecar, cair em pecado, ele escandalizar o nome de Deus. Difícil, mas existem alguns casos onde a pessoa ela parece que ela desconverte, ela se arrepende de ter se arrependido. Já vi casos assim. Pessoas, por exemplo, que eram da igreja, não mexiam com nada errado, eram da igreja. De repente ele desvia. Aí, ao invés dele, tipo assim, ficar tranquilo, só no pecado, ele vai procurar feitiçaria, vai para macumba. Eu olho assim e falo: cara, como que consegue piorar desse jeito? Então, ele se arrependeu de ter se arrependido. Te converteu. Mas isso aí é bíblico, porque o Saul, quando o Senhor abandonou Saul, porque Deus havia ungido, escolhido ele. E Saul, ele
ele deixou de cumprir a palavra de Deus. E aí então o Senhor parou de falar com ele. E aí quando o Senhor não conseguiu mais falar, ele não conseguiu mais ter contato com o Senhor, ele foi buscar a feitiçaria. Isso. Ele queria de qualquer forma ter um encontro espiritual. E isso é muito perigoso. Então, eu não sei a que nível que a pessoa chegou espiritualmente para chegar nesse nível, porque ele deve ter sido bem raso. Porque eu consigo compreender o crente que às vezes ele esfria. Às vezes ele não tem força para caminhar. Mas assim, a esse nível de ir para a bruxaria. Às vezes o cara vai para o crime, às vezes o cara se envolve com o pecado. Mas assim, se perguntar para ele, falar, pai, eu creio em Deus. Eu estou nessa vida aqui porque eu não tenho vergonha na cara, mas eu creio no Senhor. Esse negócio comigo de capeta não. É Deus e acabou. Que a gente confunde, a igreja evangélica confunde muito essa coisa da pessoa crer em Jesus Cristo, servir a Deus e pecar. Parece que quem peca não é de Cristo. Bota todo mundo na incredulidade, não é assim. Agora sim, nós terminamos aqui o Deuteronômio. Vamos começar com o livro, irmão. Alguma sugestão? Porém, ele havia se inscrito para cobrar os impostos romanos. Então ele trabalhava para Roma. E a vocação dele foi interessante, porque os judeus, os hebreus, eles não gostavam muito de pessoas que trabalhavam para Roma, porque ele tinha que cobrar imposto do povo dele. Só que ele era bem remunerado por isso. E quando Jesus chama ele larga tudo, irmão. Ele era bem empregado, ele tinha um bom emprego, ele tinha uma estabilidade. Mas dentro dele tinha uma chamada muito grande. Quando Jesus chama ele larga tudo e vai seguir Jesus. Vamos lá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se e tem gente que diz que se ajuntar é pecado. Tem igreja que diz que o casal ajuntado está em pecado. Você já viu isso? Só que esse tipo de acusação, Adela, não passa pelo livro da Bíblia. Por quê? Quantos anos existe o cartório? Dá um Google aí, vamos lá. Pouco tempo. Naquela época não tinha nem Vou papel. chutar, hein? Não tem mais de 150 anos. Não tem mais de 150, ou seja, Não tem nem isso. se você pegar todo o Evangelho, antes de 150 anos, eles não tinham registro de cartório. Como é que era o casamento deles? Oi? Chegava para o pai da moça, fazia um compromisso, ele consentia ou não. No mínimo, o pai cobrava o cara ter uma casa para morar. Então você não tem mais fazer não. Não é isso? O cara fazia barraco, pulava para dentro e pronto. Se você pegar a Bíblia, a gente vai pegar, você vai ver textos na Bíblia que corroboram com isso. Como é que foi que Isaac casou? Ah, pastor, mas tinha uma festa. Não tinha juiz.
Não tinha tabelião para registrar. Está aqui, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo é assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Quando diz assim, antes de se ajuntarem, está querendo dizer o quê? Antes de consumar o casamento. Quando o casamento é consumado? Quando tem relação sexual. Achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo. Isso aqui dá pano para a mãe, viu? Ele não confunda justo com honesto, nem honesto com justo. Foi compreensivo, não? Não. O que vem na sua cabeça quando eu digo assim, José era homem justo? Bonzinho, bonitinho. Oi? Aí é honesto. Esse é o meu. Entendeu? Ó. Ele era um sábio. Qual é a diferença entre justo e honesto? A Bíblia diz assim, ó, e Deus olhou para a terra e não viu ninguém justo. Então, por que ele é justo? Porque para uma pessoa ser justa diante de Deus, ela tem que ser justificada. Entende? Pastor, o que é justificado? Tornado justo. Nós não somos justos, nós somos justificados. Pelas nossas obras, não há nós justiça. É mais ou menos o que o Braz falou. Que possa ser que para você o que é certo, nem sempre é para Deus. Fazer a obra de Deus pode ser justo, mas para nós não é. Então, tem muita coisa para Deus que a gente está baseado em certo e errado. Entendeu? Esse certo e errado não existe para Deus. Hã? Esse certo e errado. Agora aí pegou eu aqui. Pegou? Pegou fora. Por exemplo. Como assim para Deus não existe certo e errado? Não nesse nível que a gente, nessa mesma concepção que para nós é certo e errado. Por exemplo, você acha certo uma pessoa que faz o mal, que pratica o mal, está vivo, e o que pratica o bem morrer? Não. Entendeu? A gente olha e fala assim, como pode? Fulano faz o bem, está doente, morreu, o outro está aprontando e não morre. Você acha certo você trabalhar o mês todo com o suor do teu rosto, depois você tirar 10% e deixar aqui na igreja? Você acha que é certo? Acha certo? É certo porque está na palavra. Aí é justo. Entendeu, mano? Entendeu? Você sabe que é justiça porque você está fazendo a vontade de Deus. Mas dentro de nós a gente fala assim, isso não é certo não. Pô, mas eu peço perdão a Deus, mas eu nunca pensei assim. Porque você já foi doutrina, você já foi convencida pela justiça de Deus. Mas a pessoa que está entrando ontem, ela está se baseando no que é certo e errado. E é por isso que ela tem dificuldade de dizimar.
Porque ela fala assim, agora, o cara está comprando as coisas. E deu lá para si dinheiro. Ele está precisando sou eu. Ele que me dê mais. Tem gente que fala Você está entendendo? Está entendendo? Irmão, é por isso que eu falo, a gente tem que estudar a Bíblia mesmo. Que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que ainda não foi justificada. Ela não foi justificada ainda. Então ela está se baseando no que é certo e o que é errado. Deixa eu te fazer uma pergunta, só um minutinho, Aninha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha certo você matar seu filho em prova de amor a Deus? Seja verdadeiro, você é verdadeiro. Amado pastor, Você acha certo, nos dias de hoje, agora, nesse momento. não, porque quando Deus, Não tenha medo de errar, fala o que está no teu coração. porque eu acho assim, que a fase quando Deus teve que pedir alguém Aham. para provar alguém, esse alguém, ele só fez isso com Abraão. Tá, eu te perguntei, você não é, a senhora não é Abraão. Então, A senhora acha certo? não, nos dias de hoje, Chegou onde eu queria. Chegou onde eu porque queria. Deus não pede hoje. Não, Deus não quer. calma, calma. Você falou, eu também não acho. É. Também não acho certo. Mas Deus pediu. Hã? Mas Deus pediu. Deus pediu uma pessoa que prove seu amor dando seu filho. E mata seu filho e me dê como prova de amor. A gente não acha certo. Você tem que entender isso, irmão. O que é certo? Ele quer dizer que mesmo no passado, hoje a gente não acha certo, mas já aconteceu e não é certo. E não é. A gente vai se esbarrar com essas. O que é certo e errado para nós. E é por isso que a gente não consegue compreender Deus. Entendeu? Calma. A conversa começou como? Eu falei assim, tem muita coisa que pra gente é certo e errado e não é para Deus. Aí eu comecei a dar exemplo. É certo uma pessoa do bem morrer e a do mal viver? Ela falou de forma alguma. É o que a gente tem de concepção. Aí eu comecei a falar, você acha certo você trabalhar o dia todo, o mês todo, com sufoco, você está mal conseguindo pagar suas contas e tirar 10% entregar na igreja? Aí ele falou, não acho certo. Eu também não acho. A gente faz porque a gente foi convencido pelo Espírito de Deus. Aí a senhora falou, pastor, eu nunca pensei nisso, porque a senhora já foi doutrinada. É que tem coisa, irmão, posso falar? Os varões aqui, sejam sinceros, você acha certo você viver só com uma mulher? Não podia ter duas, não? É, Não podia liberar duas? também acho. Ai, o pastor. Também acho. Não é isso não. Estou falando, irmão. Também acho. É porque Porque são deu os homens aqui, erro. então eu não vou falar. Os homens pensam isso, as mulheres não. Porque Todos eles pensam homens. que pode ter duas. Os Não, não estou homens falando pensam isso. disso, não, Roberto. Se não fosse pela palavra de Deus, se não fosse pelos princípios de Deus, a gente, homem, poderia direito que todo, tipo, mais uma mulher. Mas e o homem? Oi? Sim, naquela época teve. Sim. Os homens pensam assim. Seria arte também o homem aceitar a mulher ter mais de um homem? Não, não é isso que eu estou falando, não. É, você não está entendendo. A Raquel não entendeu o que eu quis dizer. Eu estou entendendo rapidinho, pastor. Assim, ligando no assunto, o que você está falando também, Raquel. Só que, na verdade, pelo que o pastor está falando, é o que a gente via que era realmente, antigamente, Isso. era certo. Era assim. Eles pensavam. Mas a Isso. mulher já não podia. É tipo É isso aí. Fala um negócio que a senhora aqui. Tá, eu vou responder a pergunta da Raquel, só um minutinho. Eu vou responder a pergunta da Raquel, eu vou dar a palavra para a Ana, só um minutinho. Eu vou mostrar isso para vocês na realidade. Vamos imaginar que um homem, esquece Bíblia agora, vamos para o natural. Todo mundo aqui é do mundão, certo? Vamos para quebrar. Aí eu chego numa roda de amigos e falo bem assim, eu fiquei com 4 mulheres essa noite. Primeiro que eles vão nem acreditar, né? Mas... Quando eu saí da roda, quando eu saí dessa roda de amigos, o que vai acontecer com a minha imagem? Vai ser garanhão, pegador, vamos partir que seja verdade. Ficou com 4 mulheres mesmo. Bambambam, pegador. Agora chega a mulher e fala assim, eu fiquei com 4 homens hoje. Não estou nem colocando a Bíblia.
Por que a mulher não pode se parear com o homem? Aí quer dizer, Aí o nome dela fica as indiferenças e as injustiças, né, já vem É. de outros tempos. Então nós estamos no certo e errado. Agora eu vou dar para a Falarinha. Não, pastor, foi sobre aquele negócio do dízimo que o senhor falou. Ah, A gente não acha justo, né? E o senhor não, falou- é certo ou errado? Não, Essa a gente acha que certo. não acha certo. Aí o senhor falou assim, tem gente que fala, vou dar nada, que não sei o quê. Tipo assim, eu não falo assim, mas eu estou com uma certa dificuldade, porque eu não batalhei para devolver o dízimo, entendeu? Uhum. Tipo assim, é uma batalha muito grande, porque são coisas que eu já tinha feito antes e tal, e aí acabou. Eu posso te dar uma luz nessa parte aí? Sim. Não tem como você pegar uma pessoa que está morrendo afogada. Deixa eu ficar de pé para falar. Por exemplo, tem alguém que está morrendo afogado. Está ali tentando, né, sobreviver. Aí eu chego para essa pessoa e jogo para ela um livro. Tipo assim, aí você vai pegar o livro, o que é isso? Eu falo assim, é para você aprender a nadar. Nesse livro está escrito que é como você faz para nadar. Essa pessoa que está se batendo, ela vai lá falar o quê? Eu não tenho tempo para aprender alguma coisa, eu estou morrendo. Não seria mais fácil eu jogar um bote? Uma boia? Para que eu possa me segurar. Depois que eu sair daquele momento de desespero, aí sim eu vou, de repente, aprender a nadar. Então o que eu sugiro? Presta atenção, que depois eu não estou se eu falei. O que eu sugiro para uma pessoa? Porque eu já fiz assim. E é assim que eu faço com quem de fora me pergunta, eu dou esse conselho, depois a pessoa vem dizer que funcionou para ela. Já teve outras pessoas que vieram falar comigo assim, pastor, que orientação do senhor, não é daqui não. Eu estou numa situação, quero dizimar, mas não consigo, minha vida financeira está comigo. Eu falei assim, começa pela oferta. Porque a oferta, ela tem o poder de fazer você prosperar. Certo? Então eu estou te jogando agora nesse momento um bote salva-vida. Se você não consegue dizimar, porque está difícil, até de falta de fé, até de repente de ver o milagre de Deus, porque tem essa questão da falta de fé. A fé é uma coisa pessoal. Começa pela oferta. Faz a premissa pelo menos. Porque você está dando o sinal para Deus, Senhor, eu sei que eu estou devendo, eu quero cumprir, mas eu não consigo ainda. Mas está aqui a minha oferta de sinal de gratidão. Quando você começa a ofertar, o que Deus vai fazer? Das duas, uma. Ou Ele te faz você prosperar financeiramente, ou Ele vai te dar a fé para você começar a dizimar. Eu sei que tem que ter fé, não é assim. Não tem como você não fazer sem fé, tem que ser pela fé. Então, aí a pessoa às vezes vai falar assim, não, eu não estou dizimando, também não vou ofertar. Não, começa pela fé. Amor e gratidão, porque a oferta não tem valor. Eu te aconselharia você fazer a premissa. Calcula lá quanto ganha, divide por 30, é a sua premissa. E premicia sua renda. Porque vai começar a dar resultado na tua vida. Mas não deixe de ter esse privilégio de estar ofertando a casa do Senhor. Quer ver um exemplo? O ímpio. Ele começa ofertando ou dizimando? Todos começam ofertando. E eles começam a ver o resultado na vida de Deus. Nenhum ímpio de fora chega aqui e dá um cartão de dízimo. Só se for um crente desviado. Mas gente que nunca teve contato com a igreja, ele não chega dizimando. Eu sei que tem igreja, por exemplo, que ele nem pode dizimar se ele não for membro da igreja. Então começa o quê? Ofertando. Ele vê tanta bênção na vida dele que ele fala, cara, eu estou só ofertando, está desse jeito, mas eu começo a dizimar então. Não é assim que funciona? Então o que eu dou um conselho? Está nesse momento, está difícil para você? Estou jogando pode ser ouvido, começa ofertando. E outra, a Bíblia diz assim, ó, que no juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a oferta, ela é a graça de Deus. Toda vez que você tiver em conflito entre a graça de Deus e o dever, a graça sempre vai ser maior. Então, te aconselho, não está difícil? Estou jogando bola sem vida, começa a ofertar. Porque a oferta não é obrigação, é um ato de amor. Eu vou lutar, está aqui pastor, Senhor, minha oferta, estou ofertando ao Senhor.
Minha esposa começou a fazer isso. E ela já viu o resultado. Quem pegou ele? Alguma outra dúvida? Segura aí. Não estou dizendo que você tem que só ofertar e não precisa dizimar. Não é isso. Eu estou dizendo para você, se isso está te incomodando, Deus quer te abençoar. Está lhe faltando fé? Então oferte. Você não está deixando de participar da casa de Deus. Pode falar. E é verdade, pastor, porque lá atrás, quando eu morava na Bahia mesmo, eu era católica, né? Aí eu sempre ofertava, eu não ia para a igreja sem ofertar. E sempre, todo mês era certo, e assim, eu não gostava de dar moedinha, essas coisas, eu falava, eu não acho justo. Deus não é mendigo para a gente estar indo na casa dele levando moedinha e tal, então eu levava notas, né? E é igual que o senhor falou aí, sobre emprestar e não tomar emprestado. Lá atrás, eu emprestava muito, às vezes tinha pessoas que eu emprestava e eu nem pegava de volta. Opa, porque eu soubesse disso. não tinha, entendeu? Não tinha coisa, tipo assim, eu era tão extravagante. Desprendida, você é desprendida. Mesmo, sabe? E esse tipo de coisa assim, sempre ofertava. Tinha uma pessoa precisando, passando necessidade, eu corria atrás, a gente fazia cesta básica, fazia uma coisa e outra, a gente tinha uma viração lá atrás, então Deus prosperava muito na minha vida, assim, sabe? Porque eu sempre... E ele quer fazer mais. E agora eu estou assim, tipo assim, não por falta assim do dinheiro, porque quando eu vou ver, por quê? Outras coisas eu compro, no valor até mais alto. Está faltando fé, né? Do que eu digo, entendeu? Então faz assim, começa pela oferta, para Deus te dar a fé. Aí eu vou começar a ofertar mesmo. Isso. Eu aconselho você a primiciar. Pastor, por que o senhor fala da primícia, irmão? Porque eu quero que você enriqueça. Eu não quero te ver você só melhorando de vida. Sabe o que é melhorar? Melhorar é você pegar o cocô e bater o perfume dele. Melhorou. Tá lá o cocô, ele fedendo, você vai lá e bate o perfume dele. Deu uma melhorada. Eu preciso que você seja transformado. Fala para ele. Tem uma diferença tipo assim, é mais rápido acontecer na minha vida o sinal de premissa e oferta. Não entendi sua pergunta.